Olá, Pronto. Boa tarde, professora. Me escutando? boa tarde. Você está me escutando bem? Estou escutando bem, tranquilo. Ok, certo. Então, Ok. vamos iniciar oficialmente, né? Então, para quem não me conhece, sou o professor André Santos, presidente da FAPEMA. Hoje temos aqui conosco para conversar a professora Elizabeth Fernandes, que é reitora da UEMA-Sul. O tópico da nossa conversa é sobre os avanços da educação superior na região Tocantina do Maranhão. A gente lembra que a FAPEMA tem criado aí uma série de lives com pessoas ligadas à área de ciência, tecnologia e inovação. Começamos com o nosso secretário, falando também com o Marcos Pacheco, presidente do CNPq, Confap, e atualmente temos falado com os reitores das universidades. Então, a professora Elizabeth é a terceira reitora que fala conosco nesse momento. É um prazer falar com ela. E aí, a público agora falar, dar os parabéns, né, pelo aniversário que foi ontem. Muitos anos de vida, felicidades. Eu queria, então, agradecer em nome da FAPEMA pela sua disponibilidade. E a gente tem algumas perguntinhas que já são previamente agendadas. As pessoas que participam da live podem perguntar. A nossa equipe vai filtrar aqui algumas perguntas referentes ao tema, sempre referentes ao tema que a gente está colocando. E eu queria inicialmente que a professora se apresentasse, né, falasse um pouco sobre quem é a professora Elizabeth Fernandes, formação, atuação. Fique à vontade, professora. Boa tarde. Primeiro, agradecer, né, o convite. Para nós é uma honra estarmos aqui como reitora, né, e como representando a UEMASul, essa universidade que muito nos orgulha, né, de ser. Eu sou Elizabeth Nunes Fernandes, sou professora, né? Já trabalho, fui concursada, entrei aqui pelo SESI UEMA, à época, né? Em 2001. Eu sou ludovicense, mas fiz concurso, vim morar, já bebi a água do Rio Tocantins, então pronto, já sou. Vou receber, inclusive, o título de cidadã imperatrizense, né? A Muito Câmara bem. aprovou, tá vendo? Então já Legal. sou já sou da região, né? Tenho muito carinho pela região mesmo, né? Entendo perfeitamente o quão importante é trabalhar aqui. Para mim foi refazer minha vida, na verdade. Meus filhos são criados aqui, tudo. Então, eu sou química de formação, fiz química industrial pela UFMA, né, em São Luís, fiz meu mestrado em química analítica, orientado pela querida professora Aldaléa Brandes, né, que foi uma grande referência para mim, a professora Aldaléa, né, na minha vida profissional. Fui fazer meu doutorado na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, né, também em química analítica, orientada pelo professor Boaventura Reis, né, Freire dos Reis, e voltei para atuar como professora. Na época, quando eu fui nomeada, eu estava cursando o doutorado, né? Então, por decisão, me liberaram para terminar o doutorado. Eu fui a primeira doutora, né, a trabalhar aqui, a chegar aqui para lecionar. Depois disso, vários colegas, ainda bem, isso é muito importante, né, a formação e o quanto que isso veio acrescentar, né, para o nosso centro, à época, o Centro de Estudos, né, Superiores de Imperatriz, que éramos da UEMA, e depois, em 2016, depois da criação da UEMA Sul, né, passamos a partir de 2017 a compor o quadro da UEMA Sul. Sou professora de Química, né, dia 19, o dia 18 aí nós temos o nosso dia do químico, né? De junho é um dia mês de festa para mim. É festa junina, é o mês que eu mais gosto. É festa junina, é meu aniversário, é o dia da minha profissão, é excelente. É do profissional da química, então é um mês festivo para nós. Para mim também, porque minha esposa e duas filhas fazem em junho. Então é muita festa aqui. Ah, sim, você convive com muitas geminianas, né? Professora, então, é, muito boa a sua trajetória, muito interessante. E existe um marco aí para a região, implantada pelo governo Flávio Dino, que foi a criação da UEMASul, né? Muito recente, é a universidade mais jovem do Maranhão, né? E vejo que tem muitas e muitas atividades, muitas frentes de batalha que vocês estão enfrentando por aí.
eu queria que você falasse um pouco sobre a UEMASul, né? A importância da região, para a região dessa universidade, até porque o Maranhão ele é gigantesco, né? Então, a gente vê isso, eu sou do IFMA, então no IFMA também a gente vê esses problemas de tentar, através de uma reitoria apenas, tentar administrar todos os campos, todos os polos que existem no estado, né? Existe uma demanda muito grande no interior do estado, existem cidades que têm aí uma demanda, elas são cidades grandes, com 100 mil habitantes, tem uma demanda muito grande no seu entorno. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua universidade, a UEMASul. Professor André, antes de falar mesmo da UEMASul, eu queria acrescentar que eu também sou técnica da UFMA, né? Então, assim, eu vim para cá, então, coincidentemente, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque quando eu vim para cá, transferida, né, porque eu tinha passado no concurso para a UEMA, nós implantamos, foi a época do Reúne, exatamente da expansão universitária, né, federal, foi quando aconteceu esse momento, e foram implantados os primeiros cursos da expansão da UFMA aqui em Imperatriz, que foram os cursos de engenharia de alimentos, o curso de jornalismo e o curso de enfermagem. E eu participei desse momento, contribuindo no PPC, né, no projeto pedagógico do curso de engenharia de alimentos. Então, eu percebi o quanto que cresceu, o quanto que foi importante para a UFMA hoje. A UFMA ela tem um referencial aqui, já temos até doutorado na região, então isso foi super importante, essa abertura, a criação dos novos cursos, né, e a chegada de novos professores. E aí eu faço esse paralelo com a UEMASul nesse sentido. Cria-se uma nova universidade, essa universidade que na verdade é uma luta de muitos anos, há mais de 30 anos, né, quem já trabalhava aqui, quando eu cheguei aqui já se falava em autonomia, né, autonomia e luta várias vezes, são pessoas que já combatiam por isso, já lutavam por isso. Então, assim, foi um ato muito corajoso, né, do governador, logo no seu segundo ano de criar uma universidade, né. Então, assim, uma pessoa visionária, porque criou essa universidade com esse aspecto regional. É uma universidade que abrange 22 municípios aqui, né, Açailândia, Imperatriz, Porto Franco, nessa regional aqui, né, nós temos 22 municípios, que vai de Amarante, pega Carolina, até Itinga, né, Vila Nova dos Martírios. Então, é uma região desses 22 municípios que se apoderou dessa universidade. Na verdade, foi isso. Então, eu sempre coloco assim como marco a cerimônia de posse da reitoria. Para mim, aquilo foi muito marcante, porque assim, foi uma cerimônia que foi feita para a comunidade. Não foi um evento acadêmico. Era um evento acadêmico, com todos os seus ritos, mas pela primeira vez, a comunidade, a sociedade estava ali, dentro de um ambiente, né, onde as pessoas costumam se encontrar. Então, assim, foi muito importante. Todos os prefeitos da região estavam. Então, logo veio esse sentimento de pertença de toda a região dessa universidade. Então, essa universidade ela tem essa força. Realmente, a UEMASul ela tem um diferencial. Ela já veio por criação, pela própria lei de criação, ela já veio com uma estrutura, tem 3 pró-reitorias, né? Não foi essa estrutura ela já foi criada pela própria lei de criação. E os cargos, né, comissionados que compõem as coordenações, né, as pró-reitorias, a vice-reitoria, enfim. Então, é uma universidade enxuta, tem uma estrutura enxuta, pequena, né? Quando nós começamos pela área de abrangência, por aqueles municípios que haviam, né, centro de ensinos da UEMA, que era Imperatriz e Açailândia. Então, toda essa área virou o UEMASul. Então, nós tínhamos, no início, né, 2 campos, o de Imperatriz e o de Açailândia. Logo depois, veio a criação do campus de Estreito, né, uma obra que foi doada, né, pela prefeitura. A prefeitura construiu um prédio, fez uma parceria com o governo do estado, e o governo do estado decidiu que ali seria um novo centro. Então, nós, com 3 anos, já temos um novo centro,
né, que foi o Centro de Ciências, né, Agrárias, Naturais e Letras, que é o Centro de Estreito, que iniciou suas atividades agora em março. Então, assim, nós tivemos, isso para nós é muito importante, em pouco tempo essa expansão universitária já veio. Houve um planejamento, houve toda uma criação nesse sentido, né? E essa universidade ela atende a esses municípios. E com isso criamos também o programa Caminhos do Sertão para a formação de professores dos municípios. Estamos atentos aos indicadores dos municípios. Então, por ser uma estrutura menor, nós conseguimos dialogar melhor com a sociedade, entendeu? E assim, a reitora vai ao município, a reitora vai ao gabinete do prefeito, entendeu? Então, para eles isso é diferente. E eu sei que quem trabalha numa estrutura maior, do IFMA, a UFMA, até a própria UEMA, não tem esse tempo. Devido à estrutura ser muito grande, às vezes não tem condições mesmo, é questões mesmo de gestão, a gente entende perfeitamente. Não é que, mas para mim, que é menor, é mais fácil, né, conseguir esse diálogo com a sociedade. Então, a UEMASul, ela tem essa marca assim, muito, muito importante para a região. Entendeu? É um marco histórico, na verdade. Acho que eu considero uma das melhores obras do governo Flávio Dino. Muito bem. Realmente está de parabéns o governo e a população que recebeu, né, esse presente para a região, que pode, inclusive, contribuir com... Você colocou formação de professores, mas eu falo da capacitação da população, né, seja para o ensino, e aí falando da FAPEMA de pesquisa, né, inovação tecnológica. Inclusive, a gente já vê alguns frutos dessa atuação com a quantidade de projetos que são aprovados, de alunos que têm PIBIC, né? Então, tudo isso a gente vai vendo. Não, isso é muito importante. Assim, nós saímos de uma realidade de 23 bolsas quando nós começamos, enquanto o EMASul, eram 23 bolsas que era do SESI, né, do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz. A Sailândia não tinha, os alunos não faziam pesquisa, né, extensão, porque não havia professores efetivos, então os programas não permitiam. Então os alunos lá só tinham o ensino. Eles não vivenciavam a universidade como um todo. E aí, com a criação da UEMASul, com essa autonomia, com os concursos que aconteceram, com a chegada dos novos professores, doutores qualificados, nós temos avançado bastante. Então, assim, nós saímos no primeiro ano, em 2017, isso é muito importante ressaltar, e aí a FAPEMA nos fez um acordo conosco de 40 bolsas. Olha, imagine, André, saímos de um contingente de 23 bolsas, e aí, neste acordo, a quantidade de bolsas que a FAPEMA fornecia, nós teríamos que dar igual 1 para 1, a proporção 1 para 1. Então, nós saímos de 23 bolsas para 80 bolsas. Então, isso oportunizou a quantidade de alunos, né, a quantidade de projetos que tem dado os frutos, é claro. São nesses 3 anos, você sabe que pesquisa científica não é de uma hora para outra também que as coisas acontecem, né? Mas isso vem dando, isso é muito importante para os nossos alunos. Ganhou em qualidade, a qualidade do ensino superior ficou muito melhor com a criação da UEMASul, para toda a região. E antes que eu passe para a próxima pergunta, eu queria destacar que em número de projetos também, a gente passou aí ano passado rodando pelas cidades que tinham projetos aprovados pela FAPEMA, né? Fomos na UEMASul. A Imperatriz é a cidade do Maranhão que tem o terceiro maior número de projetos. Então é São Luís, Caxias, depois Imperatriz. Mas Caxias e Imperatriz concorrem tete a tete, né? Mas também a Sailândia tem muitos projetos. Então, se pegar Imperatriz com a Sailândia, você tem mais de 700 projetos de pesquisa. Não estou falando de bolsa, projetos de pesquisa, né? Então, a região sul, de modo geral, ela agrega aí uma quantidade pequena de projetos, mas 2 cidades são muito importantes, no caso, são Imperatriz e a Sailândia, que tem polos da UEMASul, né? Daqui a pouco deve ser que Estreito apareça aí no mapa como uma região. Nós temos os trabalhos, e assim, nós trabalhamos muito em parceria com as outras instituições que estão aqui, né, as públicas principalmente. Temos um bom relacionamento com o IFMA, um ótimo relacionamento com a UFMA, né? Então isso aí também ajuda a criar essas parcerias, eles participam dos nossos comitês de pesquisa, isso é extremamente importante para fomentar
né? Quando você fomenta, você leva o fomento da pesquisa a um aluno, faz com que este acadêmico ele possa vivenciar a ciência de uma outra forma. Isso é muito importante na formação de recursos humanos. Eu lembro de quando eu cheguei aqui como doutora, eu consegui, à época, né, em 2004, quando eu retornei do doutorado, em 2005 eu aprovei 4 bolsas. Isso era fantástico, imagina, para esse contingente de bolsas que a gente tinha, as poucas bolsas que tinha, eu tive. Já estão com suas vidas, já fizeram doutorado, né? Ixi, meu Deus, estou mostrando a idade, né? Enfim, mas eu fico muito contente de vê-los, né? Criando espaço. E assim, eu lembro da primeira vez que eu os levei a um congresso nacional, que é o congresso da SBQ, que da nossa área é o congresso mais importante na área de graduação, e da Sociedade Brasileira de Química, o quão encantados eles ficavam de ver as pessoas que eles liam, dos artigos que eu sempre discutia com eles estarem na frente dessas pessoas. Então, isso é muito importante, né, para o aluno, né? Isso é uma outra vida, essa vida acadêmica, quando ela volta para a iniciação científica, para a extensão, sai só do eixo do ensino e passa para os outros eixos, que é a pesquisa, a extensão, a inovação, dá um novo ânimo a esse acadêmico, né, e uma outra visão. Bom, eu queria então, você discorrer um pouquinho sobre a sua trajetória como reitora, né? Então, você é a primeira reitora da UEMASul. O que você tem de colocar em destaques aí para você estar construindo junto com todos, né, a UEMASul, fazendo a história? O que você queria colocar aí como destaque ou importâncias que a UEMASul conquistou nesse pouco tempo de vida? Isso é conflito de interesse, né, falar. Mas vamos lá. Na verdade, assim, o processo é um processo muito, muito democrático, né, da forma como aconteceu. E eu digo assim, não da minha trajetória, eu quero falar da trajetória dessa equipe que está comigo, na verdade, né? Porque a gente não consegue fazer nada disso sozinha, né? Então, assim, temos a equipe, temos os professores, essa construção ela é coletiva, na verdade. Nós conseguimos, assim, do marco primeiro nós tivemos o ano de 2017, que foi um ano pro tempore, né? Isso já estava designado na própria lei de criação. Depois haveria uma eleição no decorrer deste ano, né? Do ano pro tempore. Então, neste ano pro tempore, quando eu fui indicada pelo governador a ser a reitora, aí é importante salientar que eu participei da comissão de transição, porque também, antes da criação da UEMASul, houve uma composição de uma comissão de transição. Essa comissão de transição, ela tinha que ter um representante docente, um representante discente, 2 docentes indicados pelo governador, né, um procurador e o presidente, né, um representante da UEMA, que iria fazer a transição também, e o presidente também indicado pelo governador. O presidente foi o Paulo Guilherme, que então era assessor do governador, né, e a pessoa que foi representante dos professores escolhidos pelos pares fui eu. Então, eu saí do SESI como representando os pares. Então, eu estava na comissão de transição, então eu plantei as primeiras sementes junto com o professor Expedito e a professora Regina, que foram indicados, né, pelo governador. Então, e tinha o Lucas, que era o representante discente, e nós compusemos toda essa estrutura em 45 dias. Imagina a quantidade de trabalho que nós tivemos nesse momento. Então, durante esse período, nós tivemos muito apoio das secretarias, a gente precisa destacar isso, né? Sendo o primeiro órgão fora da ilha, imagina as dificuldades que nós tínhamos até de comunicação, né? Então, assim, foi preciso que as secretarias começassem a ver que existia um outro órgão estadual fora, né, da sede, e aí nós passamos a dialogar de outra forma, né?
E aí tivemos sempre muito o apoio da FAPEMA, apoio de todas as secretarias. A SECT foi extremamente importante para nós em 2017, no ato de entregarmos o nosso pedido de credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação, porque a universidade estava criada, professor André, criada na lei, mas tinha uns ritos acadêmicos que tinham que ser seguidos, então nós precisávamos ser, né? Existe um rito, como qualquer universidade, né, tem que... Então, como nós somos uma universidade estadual, o Conselho Estadual de Educação, ele precisava, né, reconhecer, né? Então, credenciar essa universidade. Então, quando nós fizemos esse processo, né, demos entrada em todo esse processo em 27 de julho, né, de 2017. Olha que foi pouco tempo. Nesse tempo, nós tivemos que construir o plano de desenvolvimento institucional. Nós não contratamos ninguém, nós construímos juntos, né, a equipe da gestão, junto com os professores, várias comissões, né, construímos esse PDI. Você sabe, você faz parte de um instituto, você sabe que geralmente esse processo é um processo muito demorado, né, então para nós construímos do zero, né, isso muito nos orgulha, essa criação desse PDI, né, que consta o PPI também, né, o Projeto Pedagógico Institucional. Entregamos, fomos credenciados, em dezembro de 2017 saiu o nosso credenciamento. Esse foi um grande marco para nós, né, que saímos credenciados logo no primeiro ano, conseguiu o credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação. Como tinha que haver uma eleição, né, nós fizemos, né, teve o edital de eleição, tudo, só que não apareceram, tem que se formar uma lista tríplice. Então, só apareceu como candidato eu e o professor, eu para reitor, o professor Expedito para vice. Então, nós decidimos, né, fazer uma consulta, né, um referendo, porque tinha que referendar os nossos nomes, não podia ser porque não tinha concorrente que nós, né... Então, nós resolvemos colocar nosso nome para a comunidade e tivemos 90% de aceitação, né? E fomos para o primeiro mandato, na verdade, né? Porque o outro foi pro tempore, e estamos agora aqui, seguindo no terceiro ano de gestão, né? Pegando uma pandemia, né, no meio dessa gestão, uma pandemia onde quando você começava a criar... Nesses 3 anos, nós já criamos um centro de Estreito, né, que é um novo centro. Criamos o Centro de Ciências da Saúde, foi um curso de medicina, que também já foi aprovado, que já passou, já fizemos inclusive seletivo, né, para o segundo semestre de 2020, né, a primeira turma já deve ingressar. Temos uma obra do Centro de Ciências Agrárias, que deve estar concluída, para ser concluída ainda até o final do ano. E assim nós vamos seguindo. Essa é a trajetória destes 3 anos de UEMASul sob a minha gestão, né? Muito bem. Eu queria só lembrar aos colegas que estão conosco, então, que vocês podem fazer perguntas, né? A gente fica aberto aqui, depois de meia hora, 40 minutos, que a gente vai conversando sobre as questões já pontualmente colocadas aqui em acordo, a gente vai abrindo para responder perguntas que possam surgir. E aí, lembrando que a gente está falando aqui dos avanços da educação superior na região Tocantins do Maranhão. A gente está falando de UEMA, mas também está falando de ciência, tecnologia e inovação, junto do suporte da FAPEMA. Bom, professor, eu conheço muito bem como fazer uma coisa do zero, né? Porque lá no IFMA também a gente implantou a educação à distância, então projeto, forma de seleção, tudo foi do zero. E aí, hoje está muito melhor do que há 12 anos atrás, comecei há 12 anos atrás, mas a UEMA era referência no estado, continua sendo referência. Então, comentar que temos aí 2 colegas da UEMA que estão prestigiando você e a live, que é a professora Ilka, né, que é a diretora de Educação à Distância lá da UEMA-NET, e a professora Rita, que é a pró-reitora de pesquisa, né, da UEMA. Um abraço para elas, pessoas muito queridas, né? Muito queridas. Um abraço, Ilka, e a todos que estão, a professora Rita também, tenho um respeito muito grande para a professora Rita, né, na pesquisa, sempre foi uma das primeiras pessoas quando eu comecei como pesquisadora, e sempre uma pessoa muito séria, faz um trabalho excelente. A professora Ilka também, que é referência, como você mesmo colocou, em AD, né? Bom, você podia destacar para a gente os avanços aí da educação, que
que a região teve com a implantação da UEMASU, falar um pouco dos cursos que vocês têm e do diferencial, quer dizer, do que você viu aí de diferente entre o antes e o depois da implantação da UEMASU. Quais são as, digamos assim, as perspectivas da população em relação ao EMASU, em relação à educação? Mas também falar um pouquinho sobre pesquisa também dentro da UEMASU. Certo. Então, André, é claro aquilo que eu destaquei até na minha fala anterior. Eu acho que nós ganhamos muito em qualidade de ensino, né, com a criação da UEMASU. Por quê? Porque a UEMASU ela tem um caráter de universidade regional, certo? Então, assim, nós sabemos agora e podemos planejar o que nós desejamos para essa região. Entendeu? Fica muito mais fácil de pensarmos agora nesse todo dessa sociedade, né? Tivemos ganhos acadêmicos do ponto de vista da contratação dos professores. Nós fizemos concurso, né, para professores, a renovação do quadro, isso é muito importante. Nós temos 30 novos professores, então você saiu, né, de 100, nós tivemos praticamente 30% do nosso quadro agora atualizado com novos professores. No caso de Açailândia, não tinha nenhum professor efetivo, então teve concurso para 10 professores. Então, isso já é um ganho. O Centro de Estreito, ele já começa com 10 professores efetivos. Diferentemente da trajetória de Açailândia, que passou 15 anos para ver o primeiro concurso. Então, assim, existe esse diferencial que isso, né, no fundo, traz um ganho muito grande para a qualidade do ensino. Você tem muito mais pesquisa, você vai ter muito mais projeto de extensão. Agora mesmo, nós tivemos recebemos a notícia maravilhosa que foi a questão, participamos do edital do PIBID de CAPES, né, e residência pedagógica, fomos contemplados. Pela primeira vez, né, nós participamos e fomos contemplados, isso é muito importante. Nós vamos ter um total de bolsas agora para trabalhar essa residência, porque, assim, as universidades estaduais, elas são, de modo geral, os grandes fornecedores de professores para o Maranhão. Né, os cursos de licenciatura. Então, nós temos um número, exatamente, porque até por conta da interiorização, né, do que acontece, então nós temos o número de professores que nós temos hoje na rede da educação básica, eles vieram, a grande maioria deles da UEMA, né, que era a universidade que tinha e somente esta que tinha até então, né? Tem alguns da UFM e do IFMA, mas assim, a grande maioria é da universidade estadual. E nós também continuamos com isso, nós temos 13 cursos de licenciaturas, então ter um projeto aprovado na hora de residência pedagógica do PIBID é excelente para os nossos cursos de licenciatura. Então ganha muito. Como é que se consegue isso? Se consegue com a equipe. Porque você sabe perfeitamente que a aprovação desse tipo de projeto vai da equipe, né? Então, assim, o trabalho, a formação, né? Tudo que a equipe faz parte, então, isso traz para a universidade uma outra trajetória. Então, a gente hoje consegue fazer uma trajetória diferente. As bolsas, nós participamos, temos efetiva participação nos editais da FAPEMA, em editais do CNPq, temos universais do CNPq, universais da FAPEMA, IECTs, quer dizer, a gente marca presença em praticamente todos os editais. Estamos aguardando ansiosamente o resultado que sai hoje. A UEMASU está concorrendo, né, e estamos na torcida. Então, cada projeto que é aprovado, mesmo na iniciativa privada, nós temos um projeto também com a iniciativa privada. Então, assim, temos buscado fomento, porque você sabe perfeitamente que uma universidade, ela não pode depender apenas do fomento, do orçamento dela. Né? Os professores têm que fazer o fomento através de uma FAPEMA que possa, né, financiar um projeto ou outro, porque a universidade em si, ela não tem orçamento para isso, né? Nenhuma universidade tem. Então tem que buscar as agências de fomento mesmo. Então isso traz para a universidade, traz para Estreito. O que é Estreito recebendo 3 cursos naquela região, um prédio, quer dizer, a alegria que a gente viu daquelas pessoas que estavam ali na aula inaugural.
né? É diferente, eles não precisam mais se deslocar. Né? Todos os pais que diziam, e aqueles que não tinham condições. Quem tinha condições, botava o filho para estudar, ou no Tocantins, ou aqui em Imperatriz, e aqueles que não tinham. Então, é dar oportunidade, é incluir, isso é importante demais para nós. Então, para a região, é um ganho enorme, né? É imensurável o ganho para toda a região, da qualidade do ensino superior. A interiorização ela é interessante porque ela diminui distâncias, né? Não só físicas, tá? Mas também da referência à qualidade de ensino também, que você tem a possibilidade de ter pessoas que, ao invés de se deslocar para a capital, para uma grande região como é Imperatriz, tem uma cidade mais próxima como o Polo, né? Então, eu estou imaginando aí as pessoas, por exemplo, de Riachão, de Carolina, né? De Porto Franco, que é do lado. Acho que é 15 minutos, né, de Porto Franco para Estreito. E para Carolina, se não me engano, 1 hora, ou menos de 1 hora. Acho que é 40 Não, acho minutos. que dá 1 hora. Dá Acho uma que dá hora. mais ou menos. Depende do motorista, né? É perigoso deixar do pé. Aí, você sair, por exemplo, de Riachão, Carolina, para Imperatriz é muito mais longe, 3 horas, salvo engano. Né? Então, 3 horas, imagina a pessoa que vai estudar e volta, né, no mesmo dia. Aí, isso diminui, inclusive, despesas, né? A pessoa pode ir e voltar para casa todo dia, não precisa morar no município, ou se deslocar com menos quantidade de vezes, né, de um local para outro. E não E só fora porque isso, oportuniza, André, oportuniza. nós criamos também o programa de formação de docentes, esse que eu estou falando para você, que assim, os prefeitos, a gente criou, quando a gente viu a questão desses 22 prefeitos e o quanto que eles se apropriaram da UEMASU, nós, em junho de 2017, criamos o primeiro seminário de integração regional. Chamamos os prefeitos para a universidade, entendeu? Eles vieram para cá e fomos ouvir as demandas dessas prefeituras. O que eles queriam? Então, uma das coisas que mais nos chocou foram prefeitos desesperados que faziam concurso e que estavam com um monte de processo na Polícia Federal de pessoas que tinham feito o curso superior nesses institutos aí, né, e que não eram legitimados. Então, eles queriam o quê? Eles querem uma universidade que dê um diploma, né, que seja dentro da legalidade, que possa, de fato, preparar esse professor deles. Então, nós criamos 4 unidades, né, avançadas, em Porto Franco, em Amarante, em Itinga e em Vila Nova dos Martírios, onde vão ser oferecidos 5 cursos de licenciatura, que é exatamente para a formação, são 800 vagas que nós estamos, né, oportunizando. É claro que isso era um projeto que não está sendo efetivado agora por conta da pandemia, né, mas já está, é um momento que nós estamos passando, né, muitas das coisas precisaram ser suspensas. Eu só queria falar dessa importância, por exemplo, de uma universidade, do porto da UEMASU, né? Porque, por exemplo, eu nasci em São Luís, mas eu morei desde os meus 2 anos no interior, né? E vim morar na capital com 12 anos na casa de um tio para poder estudar, para ter melhor qualidade de ensino, né? Mas muitos dos meus amigos lá do interior ficaram por lá mesmo. Bom, eu me formei jovem, na idade correta, né? 1 ano de diferença apenas. Mas muitos dos amigos da minha mesma idade só se formaram com perto dos 30 anos, né? Alguns ainda não tiveram nem a oportunidade. Então, essa é a diferença de interiorização do ensino, né? De levar a universidade, os institutos também que chegaram, é você ter a maior quantidade possível de pessoas que tenham, que possam alcançar níveis de qualificações maiores, seja do ensino médio técnico ou do superior. E aí, quem sabe, chegar a uma pós-graduação, porque tudo é um funil, né? É uma pirâmide, né? Você tem poucos que estão chegando lá. É um funil invertido, mas uma pirâmide, por assim dizer, para você chegar no topo. Então, faz diferença você ter uma universidade do porte da UEMASU na região, e ainda mais se associando a esses interiores do entorno, né? Que tem essa demanda muito, muito grande. Bom, vamos falar então um pouco sobre as questões da pandemia, né? O que está acontecendo agora, quais são as iniciativas que a UEMASU tem tomado em relação à pandemia. Eu queria que você destacasse aquelas atreladas à pesquisa científica e tecnológica. Eu vou já destacar logo que a gente tem feito aqui desde o começo um trabalho na área de geoprocessamento, e a UEMASU também tem algumas pessoas que estão trabalhando com essa questão aí. Eu já destaco de antemão um pouco da minha área, né? Já vejo os colegas trabalhando
tem feito boas análises espaciais aí com mapas mostrando a população, isso desde o começo da pandemia, quando estava começando na região. E agora, acho que esse tipo de iniciativa, só adiantando um pouco, ela pode ser usada pelo poder público para tomada de decisão. Tá? Fica à vontade para falar. Então, na verdade, a questão da pandemia, né, assim que iniciou a pandemia, nós criamos um comitê de monitoramento e avaliação. E esse comitê ele tem a representatividade da universidade como um todo, né? Tem discente, docentes estão lá representados, o pessoal da administração e de vários setores. Então, foi uma ação, inclusive, deste comitê, né, fazer esse monitoramento, né, esse geoprocessamento dos 22 municípios, né, que é importante ressaltar que nós estamos vivenciando agora a interiorização do vírus. Aquilo que aconteceu, né, na ilha, né, aquele momento, tudo aquele grande aumento do número de casos, tudo, a questão dos leitos, né, está acontecendo agora nos interiores. Então, nessa região Tocantina, Imperatriz é uma região que recebe todo o entorno para cá, da questão da regional de saúde. Então, nós temos duas regionais de saúde, uma em Imperatriz e outra em Açailândia. Então, em Açailândia foi construído o hospital de campanha, tudo. Enfim, então foi necessário, né, nós vimos dentro do comitê a necessidade de fazer esse monitoramento. E tem sido feito, né? Inclusive, o pessoal de Estreito também, os professores de Estreito já estão fazendo um outro tipo de monitoramento também, jogando em gráfico, colocando, fazendo... Então, isso é importante para nós, porque é campo de estudo, é campo de pesquisa, mas também é importante para a política pública, né? De como é que vai lidar e as decisões. Por exemplo, quando se discute agora a questão do retorno, né, de quando será o retorno, nós estamos em tempos diferentes. Entendeu? Sim. A situação de São Luís é diferente da situação dos interiores, é diferente da região tocantina. Então, nós precisamos levar em consideração isso. E isso é importante porque nos dá dados até para argumentar junto à sociedade. Então, esse tipo de iniciativa é extremamente importante do grupo que fez, o pessoal dos professores de geografia, coordenado pela professora Lucileia, professor Alisson, professor Ronaldo, né, qual eu parabenizo aqui pela iniciativa, né, então eles têm feito isso. Fora isso, nós temos um projeto que foi feito com o curso de engenharia civil, nós temos um curso de engenharia civil em Açailândia, hoje em dia eles fizeram um protótipo, né, de uma câmera, inclusive está concorrendo no edital da FAPEMA. Estamos aqui todos, né? É um protótipo, né, de uma câmara de desinfecção, né? Que é muito importante também, que é dentro da pandemia, desse nosso retorno, como vai se dar isso. Todos nós estamos preocupados com isso, né? Com a questão da higienização, de tudo. Então, é uma preocupação do todo, da sociedade, né? E temos participado dos editais, assim, sempre os editais, esse mesmo que saiu da residência pedagógica, tudo ele aconteceu quase no início da pandemia, né? Então, assim, para conseguir que a equipe tivesse, eu agradeço demais a coordenação, à época o professor Expedito estava respondendo respondendo também pela Pró-Reitoria de Gestão e Sustentabilidade Acadêmica, mas logo que a professora Regina voltou, hoje mesmo ela já está cuidando dos editais, tudo. Então, assim, para nós é uma felicidade muito grande, porque no meio dessa pandemia a gente consegue trabalhar e aí, como destaque também, que a UEMASU, ela passou a fazer parte da rede de instituições do Observatório de Tecnologia da escola, que é o OTEC, entendeu? Nós participamos, foi um edital, uma iniciativa do BNDES, né? Foi formado em fevereiro agora, né? Um lançamento de chamada pública, e nós estamos lá. Tem 19 instituições, né, sendo que 11 das quais 4 são universidades estaduais. Então, nós estamos entre essas 4 universidades estaduais participando da rede, né, de instituições do Observatório de Tecnologia e Educação. Então, é isso, mais ou menos, que a gente tem feito. Daqui a pouco vai começar a colher os frutos disso tudo, né? E aí eu até queria também destacar, por exemplo, as ações que a própria FAPEMA tem feito e vai fazer, né,
eu digo assim, pós-pandemia, porque a gente também tenha uma previsão de um plano de trabalho que não foi possível concretizá-lo e nem vai ser possível concretizá-lo de maneira geral. Alguns editais que a gente pretendia não vai ser possível nesse momento que a gente publicar ou republicar. Então, enquanto persistir o estado de pandemia, por exemplo, a gente não pode abrir o edital é, é, de eventos, né? É um que a gente teve a chamada, teve que fechar, né? Então, enquanto persistir, não dá para fazer isso. E alguns específicos também, como, por exemplo, de cooperação internacional, cooperação nacional, estágio, não dá para mandar ninguém para fora do país, né? Está tudo fechado, todas as fronteiras. Mas alguns talvez sejam possíveis a gente lançar, inclusive vai beneficiar as instituições que estão no interior, né? Eu digo que tem permeabilidade no interior. A gente pensa, e até mandamos, colocando isso publicamente, um edital específico, por exemplo, de apoio a laboratório de pesquisa, né? Onde vai selecionar uma pessoa que vai auxiliar dentro do laboratório, seja ele qual for, que tem multiusuários, as universidades possam interagir para poder haver aí digamos assim, uma economia, né, por assim dizer, de insumos ou de acordos entre os professores. Tem um outro que a gente também, é uma iniciativa nova, que a gente pretende implantar e pretende implantar ainda esse ano, lançar o edital, que é chamado de professor visitante interior. Ele é específico para captar professores, na verdade, pesquisadores, para atuar no interior, nos polos do interior, fazendo pesquisa. Então, é um edital que a gente começou a construir, parou, e a gente vai retomar daqui a pouco. Então, a ideia é que tenha uma pessoa recém-formada no doutorado, que não tenha vínculo empregatício, que possa ir para o interior, atuar com a pesquisa, não só com a pesquisa, mas com o ensino também, ajudar no ensino. Porque em muitos, a gente também vendo alguns dados específicos sobre quantidade de artigos, a qualidade de artigos, ou quem faz pesquisa realmente em maior quantidade é a capital. E algumas cidades do interior, né? Alguns conglomerados, Imperatriz com Açailândia, Caxias com Codó, Chapadinha, São Luís e em torno. E aí você tem algumas coisas esporádicas. Falta maior quantidade e melhor qualidade no interior para se sobressair. Então, isso vai ter uma grande contribuição. Eu creio que a UEMASul seja uma grande beneficiária, assim como a UEM e a UFMA, que tem polos no interior para essa atuação. Isso aí são coisas que estão no nosso plano de trabalho, nós já publicamos isso nas redes sociais, está no site da FAPEMA, e que possa contribuir com a melhoria da qualidade, eu estou falando de pesquisa, e uma outra ideia também, que tinha um foco inicial com professores do Estado, por enquanto não das universidades, mas do Estado, era de mandar professores para fora do país se qualificar e voltar, né, isso em metodologias ativas, robótica, e trazer esse professor para trabalhar de novo aqui no Maranhão e ser replicadores. Né? Isso é uma ideia também. A gente colocou como professor cidadão do mundo. Tinha o cidadão do mundo que já manda os estudantes, aí nossa ideia é mandar o professor para fora para se qualificar em um curto prazo de tempo e voltar para ser um replicador. E aí, todo ano, a gente pretendia, o governador aprovou essa ideia nossa, né? E íamos colocar em prática ainda esse ano. Então, por conta do estado de pandemia, não vai ser possível, mas assim que for possível, a gente abre o edital e vai colocar esses professores. A gente tinha 2 pontos focais e também um deles estava em andamento e não concluímos aí o acordo, mas a gente vai retomar agora. Finlândia e Portugal. São 2 pontos focais de mandar os professores. Finlândia vai depender do idioma, do inglês, né? Então, o professor que vai ter que ter o inglês. Portugal não precisaria, né? A nossa língua nativa é muito mais tranquilo. Então, a gente mandaria professores para esses dois blocos. Estou só complementando um pouco aí de algo que pode ser útil, pode ser referência para... Não, são 2 grandes iniciativas muito importantes para nós, entendeu? Quando é que sai o edital? Estamos prontos para participar, né? Muito importante. Sobre essa análise que você faz da questão da qualidade, né, de estar mais concentrado nas capitais, isso ocorre no país como um todo, né? Assim, tirando São Paulo, que é diferenciado, né, o interior de São Paulo, de alguma forma, também vai por conta da dificuldade que tem da fixação de doutores, né, nos interiores. Agora já está mais assim, no início,
a gente via perfeitamente, por exemplo, eu vou dar o exemplo da UFMA, quando aconteceu aqui o Reúne, muitos dos professores que vieram para cá, doutores mais qualificados, eles não ficaram aqui. Eles conseguiram transferência, né, e voltaram foram para São Luís, ou então conseguiram trocar vagas, enfim. Então, essa fixação do doutor também no interior passa por essa dificuldade, entendeu? Então, às vezes, não é a questão da qualidade. Isso, você sabe que a pesquisa de qualidade, ela é consubstanciada, ela precisa de ela precisa de grupos, né? Ela não se forma de uma hora para outra. Né? Então, assim, você precisa de grupos que fortaleçam, né? Que se fortaleçam. Você faz parte de um grupo, né, de geoprocessamento, que é um grupo grande, entendeu? Então, assim, são várias pessoas que contribuem. Então, ninguém sozinho consegue fazer um grupo que sou eu. Não existe isso. Então, é uma dificuldade que nós atravessamos no país como um todo. Né? Mas nós vamos superar isso aí. Eu aprendi, principalmente no doutorado, que a gente consegue crescer mais se a gente trabalha em grupo, em rede. Um outro nome seria a rede, né? Então, o meu orientador, ele trabalhava em rede desde a Bahia até o Amapá, é um grupo bem consolidado, mas também tinha pessoas do país e fora do país. E aí também, quando eu voltei do doutorado, eu comecei a criar essas redes, né? A gente tem uma boa equipe realmente de geoprocessamento aqui em São Luís, a gente até coordenou uma especialização de geoprocessamento, foi a única gratuita do país, financiada pela CAPES, dentro da Universidade Aberta do Brasil. Ele não teve continuidade porque a CAPES foi aquele momento que teve vários cortes e aí saiu reprovando tudo, né? Não aprovou e as pessoas têm procurado muito. Agora mesmo pelo IFMA vai abrir um FIC lá em geoprocessamento, mas o ideal é ter uma qualificação maior, seja um curso de graduação ou realmente outro de pós-graduação. A gente não já tem bastante profissionais na área, mas falta mais gente para trabalhar e se qualificar para replicar essa requalificação. Mas realmente trabalhar em rede faz todo o diferencial. Tem uma pergunta aqui, Beth, antes da gente passar para a pergunta final da nossa conversa. Acho que se tivesse umas 2 horas, a gente conseguiria falar de muita coisa do que o IMA tem conquistado, certo? É sobre a questão de álcool gel. Sobre álcool gel. Vocês estão realizando a criação de álcool gel dentro da UEMASul? Bem, nós temos um projeto, né? Então nós buscamos financiamento, né? E aí aqui é bom que coloca, né? Estamos aguardando a iniciativa, né, privada, o apoio nesse sentido dos insumos, né, para a produção. Mas temos todo o projeto já está montado, né? Aguardando isso, né? Já fizemos alguns contatos, enviamos alguns ofícios, estamos aguardando a manifestação dessas empresas, né, do setor privado, que nós fizemos o contato nesse sentido. Eu sei que a UFMA está fazendo isso, né, algumas unidades, eu acho que da UEMA também fazem, né, é muito importante, é um projeto extremamente importante, né, nós entendemos que seja. Né, estamos aguardando só a iniciativa privada, um apoio né, para os insumos. Eu até faço um gancho sobre essa questão da saúde novamente. Também dizer que a FAPEMA, junto com o governo federal, tem um edital do PPSUS, né, que vai ser lançado novamente, voltado para as pesquisas na área de saúde. A gente já teve aí os 2 editais voltados para a saúde, que foi junto com a Secretaria de Saúde Estadual, para ter bolsistas na área de medicina, veterinária não, enfermagem, né? E o próprio edital Covid que a gente lançou e deve sair o resultado. Se não sair ainda hoje, Beth, sai amanhã, tá bom? A gente ainda está tendo o último que está avaliando, já tem o resultado final. É só a gente poder ter a chancela de que está tudo ok. E aí eu acabei de mandar agora de manhã para os colegas e a gente está só esperando que eles respondam para mandar. Então são quase 5 horas. Se não publicar hoje, a gente publica amanhã o resultado e aí a gente vai saber quais são as instituições que estão contempladas. Então o PPSUS vai ter aí um formulário de consulta, né? A gente vai mandar isso para todas as instituições do Estado, queremos que todos contribuam, a sociedade civil, inclusive, mas muito mais pertinente, as pessoas que trabalham com pesquisa na área de saúde. Então, eu vou pedir sua ajuda aí para depois a gente avançar com essa pesquisa dentro da região Tocantina, no sul do Maranhão, para ter a visão do que vocês querem que seja o foco de pesquisa, quais são as linhas, né?
o próprio governo federal pediu que um seja na área de Covid. Então, a gente vai ter mais recursos para a Covid nesse momento. Tá? Bom, eu acho que não teve nada assim de perguntas específicas, né? Você já falou muita coisa. Tem um ponto pertinente que você acabou não falando, eu queria que você destacasse aqui, é que a UEMASul tem agora uma pós-graduação, né? O primeiro curso de pós-graduação em stricto sensu, mestrado profissional em Linguística e Literatura. Tá? Então, é um Sim. avanço que a universidade teve, que é um curso de mestrado, né? Novo, recém. Quer dizer, tem quantos meses já? Já tem uma turma que está em andamento, não é isso? O edital da segunda turma já foi lançado nessa semana, então. Realmente foi são tantas coisas, né, que a gente tem, né, e temos que dar de um avanço importante demais, e além desse programa, nós estamos com 3 projetos de APCNs para ser apresentados, né? Então, assim, a chegada desses novos professores foi muito importante nesse sentido, porque você tem formação de recursos humanos, né, para compor a equipe dessas APCNs. Então, além desse mestrado que foi aprovado pela CAPES, nós já vamos para a segunda turma, né? Inclusive reiniciou as aulas agora de forma remota, foi feita uma pesquisa esse dia 15, reiniciou as aulas da pós-graduação que estava suspensa, né? Foi feita uma pesquisa com os professores e os alunos, né? Foi possível oferecer essa modalidade dessa forma, né? Então, retornou às atividades agora dia 15, né? E temos o edital já lançado para a segunda turma, né? Para a seleção da segunda turma. E além dessas APCNs que estão sendo construídas. Nós participamos também da REAMEC, né? Temos um projeto que vai participar junto com a REAMEC, né? Eu também acho importante demais a questão das redes, né? Aquela iniciativa que a CAPES teve, né? De colocar sempre um grande centro como a universidade. Eu também fiz meu doutorado em um lugar, o meu orientador, ele tinha... participava de uma rede, tanto nacional como internacional. Então, assim, a USP, a Unicamp fazem muito isso, né? Trabalham muito com o pessoal de Pernambuco, né? Naquela questão de sustentar, né, de dar um sustentáculo para o programa de pós-graduação. Então, eles faziam muito, ainda fazem muito isso. Eu acho extremamente importante que também a gente se alie a outros grupos maiores, né, de forma de sustentar nossas pós-graduações. E aí, falando da pós-graduação, quero aqui a oportunidade que a professora Rita está aí, agradecer, que a UEMA também é nossa parceira nessa pós-graduação, né, ela entrou com recursos humanos, professoras da UEMA, elas também fazem parte desse programa, e eu acho que é assim que a gente constrói mesmo, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, não. O Estado é um só, a ciência é uma só, entendeu? Nós estamos no meio, então é assim que a gente tem que construir. Muito bem. Eu vou, então, colocar a última pergunta, já temos aí 7 minutinhos para finalizar, senão o próprio Instagram ele encerra a live. Quais são os planos aí como gestora da UEMASul pós-pandemia? Como é que vocês estão pensando aí no pós-pandemia para a UEMASul? Uma grande incógnita, né, na verdade, né? Hoje mesmo nós estávamos reunidos com o Conselho Estadual de Educação, né? Na verdade, estamos trabalhando num coletivo muito grande, a educação do Maranhão como um todo, da básica à superior, né? Nós estamos trabalhando e repensando, porque nós tivemos que replanejar tudo, nos reinventar. Enquanto educadores, professor André, há uma dificuldade muito grande de nós que éramos do ensino presencial entender este momento, entendeu? É um grande desafio para todos nós, mas nós sabemos que a gente também não pode ficar nessa inércia, alguma coisa tem que ser feita, né? Então tem que ter, nós temos que nos disponibilizar a aprender o novo, né? Nesse novo momento, né, de como ficará. Eu vejo que o pós-pandemia, a educação nunca mais será a mesma. Sim, porque nós não podemos deixar de continuar formando as pessoas, nós vivemos para isso, essa nossa profissão é isso, né, é o nosso dever. E nós temos que buscar essas formas, né? Agora, botando à frente de tudo a garantia da vida. Então, neste momento, nossa preocupação, né, nossa prudência é nesse sentido. Porque vocês viram o que aconteceu na Universidade Federal do Rio de Janeiro agora há pouco mesmo, né? Eles decidiram
no Conselho Universitário que enquanto não houver vacina, né, eles não voltarão, isso é decisão do Conselho Universitário, né, eles não voltarão a ter atividades presenciais. Então, se não tem atividades presenciais, eles vão ter que buscar uma nova forma. Então, se nós tomarmos essa decisão enquanto, né, então, as universidades elas precisarão fornecer o ensino, porque nós precisamos dar resposta à sociedade. A sociedade nos cobra. Então, como é que vai ser feito isso? Então, isso envolve investimento na formação de professores, né, porque nem todo o nosso quadro está, né, preparado para isso, né? A questão da inclusão digital, porque nós temos um nível de exclusão digital gigantesca no Maranhão, mais ainda. Então, nós não podemos, enquanto universidade pública, acesso da exclusão, entendeu? Da desigualdade. Então, assim, é um desafio muito grande. Então, é nesse aspecto que a gestão vem aí, é nesse sentido, de muito diálogo, de construir junto, né, e de nos refazermos, porque todo o planejamento que tinha sido feito para 2020 já se foi. A mesma coisa acontece em todo lugar, né? Então, assim, estamos... não é um ano morto, nós estamos aprendendo, um ano de muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados, assim, é morto no sentido daquilo que a gente achava que ia fazer, né? Isso. Eu tá sobre a qualificação, não vou dizer a qualificação, mas requalificação dos professores, porque muitos de nós, eu me incluo parcialmente, né? Eu não sei todas as tecnologias, eu trabalho com tecnologia, né? Eu tenho foco na área de tecnologia da educação, mas tem muitos professores ou que rejeitam tecnologia e nesse momento passaram a ter que usar, né? Então, é importante hoje, primeiro é a requalificação desses professores para utilizar uma ferramenta de videoconferência, seja inclusive essa aqui do Instagram, né? Um YouTube, o Facebook, o Zoom, né? Então, é uma ferramenta de videoconferência. Saber lidar com uma sala de aula virtual, porque muitos, inclusive pessoas que trabalham com tecnologias, não fazem uso de salas virtuais, então não usa o Classroom, não usa o Moodle, ou outra ferramenta que seja. Então, é um problema pertinente, mas não é só do Brasil, é em todo mundo isso, né? Então, tem em vários locais, em vários países, eu tenho amigos que não trabalham com esse tipo de ferramenta, né? Então, eles são muito presenciais, né? Então, tá ali, ele vai dar aula dele, a pesquisa, ele faz o campo e agora ele precisa reaprender. E isso realmente é um ponto pertinente em vários locais. Eu coloco a tecnologia, mas tem outros fatores também. Aí você colocou um muito pertinente, que é o acesso à internet, né? Então, de qualidade, não é só ter acesso à internet, mas para você fazer uma live como essa aqui, você precisa pelo menos de banda larga, né? Você não pode ter uma internet de péssima qualidade e você vai cair, ou então vai travar todo o tempo, né? E aí precisa que, aí seria um trabalho municipal, estadual e federal, né? De trabalhar junto, inclusive iniciativa privada, né? Eu lembro que alguns colegas me colocavam que era preciso fazer, por exemplo, anéis de internet de banda larga, ligando universidades, as escolas no interior do estado, para poder você ter um patamar superior aí de começar a trabalhar com tecnologias na educação. Isso realmente é certo, porque isso pensando em questões síncronas. Em questões assíncronas, é que o aluno tem acesso à internet, seja ele na casa ou em algum local que ele possa acessar. Nesse momento não dá para usar a escola, né? Porque em muitos locais os alunos só tinham acesso à internet pela escola, em casa não tinham. Os próprios professores mesmos, a gente estava fazendo aqui uma enquete com os professores do IFMA, muitos não têm internet em casa, eles ficavam o dia todo lá no IFMA e usavam a internet de lá e terminavam em casa e acabava. Professora, está terminando nossa live aqui, eu tenho 25 segundos, eu queria agradecer muito a sua presença e dar um abraço a todos que participaram conosco. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, né? Agradeço mais uma vez a FAPEMA, sempre muito importante, estamos à disposição sempre, se precisar, né? E nos colocamos também, né, aqui, todas as portas abertas à FAPEMA, tudo que nos precisar.